Hoje eu vou mostrar para vocês como criar pipelines profissionais usando Flux-CD, GitHub Actions e Kubernetes. Então vem comigo entender como profissionais DevOps fazem para criar pipelines profissionais na pequena, média ou grande empresa. Bora lá? Para você entender basicamente, é assim que funciona. Antigamente a gente tinha comandos que o DevOps dava direto na máquina. A ideia aqui seria quando as pessoas fazem as coisas manuais, né? Ele vai lá, um DevOps aplica as coisas diretamente no cluster. E qual que é o problema disso? Além da gente ter um cara fazendo besteira, você pode fazer uma besteira, todo mundo pode cometer erros, né? Os erros humanos são as causas principais. Você também não tem controle do que foi feito. Então, nem se você mesmo precisar lembrar, às vezes, o que você aplicou uma semana atrás, você não vai lembrar. Mais do que infraestrutura como um código, mais do que Terraform, era uma ideia de tudo que roda dentro do cluster em si não ser manual, não ser alguém que vai lá aplicar. Mas poderia esse ator aqui, que eu estou colocando como DevOps, poderia ser até a própria pipeline mesmo, que era geralmente assim que funcionava. Você configurava um acesso da sua pipeline, né, diretamente para o cluster, e aí ela aplicava, ela que fazia essa aplicação. O problema é que tem muitas ferramentas que nós instalamos na infraestrutura que nós precisamos que ela também tenha um código, não só a aplicação em si. Então começou esse debate, aí entrou a ideia do GitOps. E qual que é a ideia do GitOps? É que em vez de a gente fazer as coisas manuais, o fluxo inverte. Então a gente não faz mais o deploy diretamente manual, né, com o CI/CD ou manual, usando kubectl, ou seja, com ferramenta Helm, etc. Mas agora a gente passa a ter o DevOps fazendo um commit no repositório, igual você tem a versão de tudo que ele foi feito, de tudo que foi alterado na sua infraestrutura. E aí, quando você fez o commit no repositório, o Flux detecta essa mudança e aplica no Kubernetes. Ou Flux ou Argo são as duas ferramentas mais usadas para GitOps. E aí, tudo agora passa a ser monitorado ali naquele repositório. Todas as alterações também são facilmente revertidas na sua infraestrutura. Além disso, que ele faz um reconcile do que está no repositório com o que está no cluster. Isso é importante porque se alguém aplicar alguma coisa ali manual, até por maldade ou então às vezes por desconhecimento, ele vai e desfaz tudo que está no repositório. A gente tem que confiar que ele é a fonte da verdade do que está rodando no cluster. É por isso que é tão importante que o Flux faça o reconcile. O Argo, o Flux vai descobrir que aquilo lá foi alterado e ele vai fazer um reconcile. Opa, isso aqui mudou, não está igual ao do repositório, vou aplicar o que está no repositório. E aí ele desfaz alguma coisa que alguém fez manual. E aí você está sempre acreditando que o seu repositório representa aquilo que está rodando no seu cluster. E essa é a grande sacada do GitOps. Vamos agora para a parte da arquitetura que foi escolhida aqui para a nossa solução de pipeline. Então a ideia é que a gente tenha repositório, né? O repositório onde o desenvolvedor ele vai fazer o commit do código. Esse repositório da aplicação, ele depois, usando uma pipeline, um CI, ele vai gerar uma imagem Docker. Essa imagem Docker depois vai ser enviada para um Docker Hub. E a gente tem um repositório da infraestrutura. E aí você tem o Flux aqui agindo como o cara que vai fazer a parte do CD. Então o Flux vai aplicar no Kubernetes. Ele detecta que houve uma alteração no repositório de infra, que o app agora é 1.0, e aí quando ele descobre que esse cara agora é 1.0, ele aplica essa versão no cluster. Geralmente quando nós temos o Docker, precisamos rodar comandos como Docker build, ele criar a imagem Docker e depois o Docker push, para a gente pegar essa imagem criada, né, essa imagem que foi buildada e enviar isso para um repositório de imagens, beleza? Para isso acontecer, aqui no GitHub nós temos o GitHub Actions. Como que funciona? A gente tem um arquivo chamado .github/workflows no diretório. Tudo que está ali dentro vai ser lido como instruções para pipeline, para a parte de CI. Então, dentro desse arquivo CI, YAML, é onde a gente tem as instruções do que ele vai fazer.
ele tá dizendo que qualquer coisa que for feito push para essas branches, developer release em main, ele vai aplicar isso daqui. Várias empresas que trabalham dessa forma, em que você tem a branch developer para fazer o código que os desenvolvedores estão trabalhando ali. Então ele trabalhou, testou na máquina dele e agora ele quer testar se no cluster vai funcionar da forma como ele testou na máquina dele. Então ele manda para branch developer. Aí depois disso, quando já foi validado, que é o que ele espera mesmo, aí ele manda isso para uma branch release. E essa branch release vai ser usada pelo QA depois para testar que aquela versão que o cara fez ali funcionou. Deu tudo certo. Então fez ali, mandou ali pro release. Aí depois que ele testou que o release funcionou, aí ele vai fazer um PR, né, pro main. Quando ele faz isso, geralmente se aplica no cluster de developer, aqui nesse passo, nessa branch. Nessa outra branch aplica no cluster de pré-produção e no main aplica no cluster de produção, quando todos os passos foram aprovados e tudo, e a PR foi aprovada, então se aplica no cluster de produção. Aí, como que funciona a pipeline? Também, cada trecho desse que começa aqui, dentro dessa stack steps, ela serve para dar passos mesmo, por isso que são steps. Então step 1, step 2, passo 1, passo 2, passo 3, e ele vai fazendo isso na ordem que está aqui, né? Para ficar melhor até para a gente visualizar, eu vou abrir aqui pelo VS Code. Eu gosto dessa visão do VS Code porque a gente consegue visualizar os passos. Às vezes lá naquela versão web lá do GitHub você não consegue ver direito os passos, então aqui é mais simples. O primeiro passo que você faz é dizer para a pipeline fazer o checkout, ou seja, fazer um git checkout desse repositório lá dentro da pipeline. Aí depois eu defino a branch baseado no environment. Cada branch, como eu falei para vocês, ela tem que disparar em diferentes ambientes. Então, quando você está na branch developer, ele tem que aplicar no ambiente de developer. E toda vez que você estiver na branch release, ele tem que aplicar no ambiente de pré-prod. E toda vez que estiver na branch main, ele tem que aplicar em produção. E caso seja uma outra branch, ele vai dar um supported branch, ou seja, essa branch aqui não é suportada, então ele não vai aplicar pipeline. A pipeline só roda nessas 3 branches aqui. E aí depois também eu pego o short SHA do Git, que é basicamente uma assinatura do commit. Todo commit que você faz, ele tem uma assinatura. Essa assinatura, ela tem um tamanho bem grande daquele commit, a assinatura completa, e tem a assinatura que é reduzida. Para que a gente vai usar o short SHA? Como cada commit tem a sua assinatura, eu vou usar essa assinatura para buildar a imagem. Então a imagem não vai receber 1.0, porque aí essa assinatura é única. E aí você consegue ir lá no repositório do GitHub e procurar aquele commit específico e saber o que foi feito, por exemplo, naquele commit e quem fez aquele commit. E aí consegue reverter também mais fácil. Então você tem que ter rastreabilidade de quem buildou aquela versão. Porque se você tiver 1.0, 2.0, não sei o que, e todo mundo usa 1.0, 2.0, você nunca vai saber rastrear quem foi que fez aquele build. Então demora muito mais para você achar se você precisar. Essa aqui é a assinatura do commit. Esse aqui é o short SHA do commit. Se você olhar todos os commits que tem aqui, ó, são 7 commits, cada um deles tem uma assinatura, que é essa assinatura aqui. Para que eu vou usar o short SHA? Para assinar a imagem do container. Toda vez que o cara fizer um commit, ele vai usar esse SHA para poder taguear a nossa imagem Docker. Aqui eu tô pegando o repositório do Docker Hub, porque aonde vai ficar essa imagem depois vai ser o Docker. Então eu preciso pegar o caminho do Docker Hub lá dentro do Docker Hub, onde a imagem vai ficar. Repositório é isso aqui. Então aqui é o Docker Hub, eu criei esse repositório. Esse primeiro aqui, Franklin Rib, é o nome do usuário. Então quando você cria um usuário aqui no Docker Hub, você tem que definir um usuário e aí depois você coloca o nome da aplicação onde vão ficar os seus containers, onde vai ficar as imagens salvas. Então, por exemplo, se você clicar aqui, você vai ver que aqui dentro tem as imagens e tem as tags, né? Usa o short SHA. Então eu posso pegar, por exemplo, aqui essa imagem. E aí, voltando aqui, a gente pode saber exatamente qual versão que foi gerada essa imagem. Então, essa imagem foi gerada nesse commit aqui, ó. Beleza? Então, essa é a ideia do short SHA
aqui nesse trecho, essa variável então ela é usada aqui, depois no final ela é exportada aqui. Esse trecho é necessário porque todas as variáveis que eu setei aqui em cima, elas só valem aqui nesse step. Se eu quiser usar ele em outros steps, eu preciso mandar para essa variável chamada GitHub Output. Então é basicamente pegar as variáveis que eu defini ali em cima e jogar para o output, para ser usado no próximo step. Depois, no próximo step, eu vou fazer o build da imagem. Então é só rodar o Docker build aqui, passando o nome da tag, e aí depois eu preciso fazer um login para essa imagem chegar lá no Docker Hub. Eu preciso de uma token e eu preciso de um username. O username é aquele usuário lá, Franklin Ribe no meu caso, e a token eu tenho que gerar lá na interface. Então você clica aqui, clica em Account Settings e depois você gera a sua PAT, a sua Personal Access Token. Então é só clicar aqui em Generate New Token. Como esse é um dado sensível, você não pode armazenar esse dado sensível em qualquer lugar. Você não pode comitar ele no repositório, senão qualquer pessoa vai visualizar. Depois que você gerou a sua parte, você precisa vir aqui em Settings, aqui no GitHub. Aí você vem aqui nessa parte de Secrets and Variables, Actions, porque você é usado para o Actions. E aí você tem que criar aqui uma secret neste campo New Repository Secret, tá? Depois que você criar aqui o valor aqui da sua secret, e aí depois eu não consigo mais visualizar essa variável aqui. Então, se você tentar visualizar, você não consegue, você só consegue editar. Por isso que é seguro esse campo aqui, que ele não fica visualizável depois, você não consegue visualizar ele, tá bom? E variáveis que mudam conforme a pipeline ali, que você precisa ler de algum canto, você não quer definir ali na pipeline, você quer ler de outro canto, mas você não quer definir, não precisa de ser secret, então você pode vir aqui em variables. Aí nesse caso de variables ele é visualizável, então você consegue ver, então, por exemplo, o Docker Hub username não é um segredo, então tá lá nas imagens, é público, então declarei aqui uma variável chamada Docker Hub e o valor aqui, então aqui já muda um pouco, você pode criar qualquer variável aqui e colocar um valor XPTO aqui que ele vai criar e você consegue ver o valor aqui, é bem mais simples do que a parte do secret, ok? Para ler aquele campo secrets que a gente criou, eu preciso declarar dessa forma, secrets ponto e o nome da secret. Se você olhar lá, o nome era Docker Hub Token, onde eu salvei a minha patch. E o usuário Docker Hub username. Só que nesse caso é vars, porque tem uma diferença aqui. Eu não coloquei ele na secret, vocês viram. Então, como eu não salvei ele na secret, eu salvei ele em vars. Então eu declaro como vars aqui. E dessa forma aqui é que faz o login lá do Docker. Aí depois desse passo eu tenho o push. Depois que a imagem é gerada, é só enviar essa imagem lá para o Docker Hub com o nome e a tag. Vamos ver essa parte do build acontecendo, né? Então até essa parte aqui onde buildei e ele faz um push lá para o repositório, beleza? Então eu vou fazer uma alteração básica. Vou pegar esse readme aqui e vamos adicionar uma linha a mais. Vou salvar e aí eu vou fazer um commit teste de build. Beleza? Vou fazer um push para o repositório. Agora, aqui no nosso GitHub, você vai ver que ele já disparou aqui, ó, uma pipe, teste de build. Esse é o nosso commit. Clicou aqui, você vê os passos lá que a gente comentou. Agora ele já está fazendo o push da imagem lá para o Docker Hub e a gente pode ver aqueles passos que eu comentei, né? Então ele faz o checkout, né, do repositório, ele define as variáveis aqui, depois ele faz o build aqui, que é o Docker build. Então fica assim, Docker Hub IO, que é o endereço lá do Docker Hub, franklin.rib, meu usuário, e o nome lá da aplicação, que é o DevOps Salary App, e a tag. Essa tag é o short SHA desse commit. E aí, depois que essa imagem é buildada, agora a gente pode dar uma olhada aqui no Docker Hub. E tá aqui essa tagzinha que a gente fez. Beleza, agora a gente está entrando na nossa parte onde o DevOps trabalha. Então, a princípio, nós temos uma separação entre pastas onde ficam os apps, dividido por ambientes. Parte de developer, de pré-produção e produção. E aí você tem a pasta de chart, fica aqui para todos eles. É o app base, chart base para todas as aplicações, fica aqui. E aqui fica o código dos clusters. Por quê?
o Flux se instala, ele já comita os arquivos dele próprio. Então a gente precisa fazer o processo de instalação e depois o processo de inclusão dos arquivos, que ele faz isso automático. Quando você instalou, ele já faz o push direto para o repositório. Então, o que a gente vai fazer é fazer algo similar. A gente vai fazer agora a instalação do Flux, e quando a gente fizer a instalação do Flux, ele já vai fazer o commit automaticamente também dele próprio. A gente vai usar o kind aqui agora, e o kind serve para a gente poder rodar um cluster Kubernetes local na nossa máquina sem ter que ter o Kubernetes instalado. Então, eu criei uma GitHub patch. Por quê? Porque vocês precisam da patch, né, da Personal Access Token, porque quando vocês instalarem o Flux, ele precisa commitar, como eu falei, ele vai se instalar e depois ele vai commitar o que ele fez lá no repositório. Você vai vir aqui no seu usuário, vai vir em Settings, procura Developer Settings aqui, vai vir aqui Personal Access Token, Tokens Classic, Generate New Token Classic. Depois que gerar, ele vai gerar uma chave parecida com a que eu tenho aqui. E copia essa chave, você vai precisar dela. Copiou a chave, você vai ter que exportar essa chave com essa variável aqui, ó. Export GitHub Token, e aqui você passa a patch. Eu vou colar aqui. Então, beleza. Eu vou copiar isso aqui. Eu vou rodar este comando no meu terminal. O nome do dono lá do GitHub, o nome do repositório e o endereço lá do repositório. Então, esse repositório aqui, né, que eu quero que ele leia, eu quero que o Flux leia esse repositório e eu quero agora que ele leia esta pasta, clusters pré-prod. Então, aqui, ó, está developer, vou pôr pré-prod, beleza? Que é onde eu quero que ele leia. E aí, ele vai começar a fazer a instalação do Flux, certo? Então, eu rodei esse comando aqui no terminal, colei ele aqui, você vai ver que ele está instalando todas as ferramentas do Flux e automaticamente também ele está se comitando. Então ele finalizou o processo. Agora a gente vai ver, se a gente baixar agora do repositório, a gente vai ver que ele tem aqui, ó, nessa parte de main, aqui embaixo, eu consigo baixar e aí eu consigo ver agora que ele criou essa pastinha Flux System e tá tudo aqui dentro, né? Todos os itens que o Flux instalou lá no cluster, ele tá aqui, essa pastinha pré-prod. Então esse é o processo. Aí se você quiser depois instalar produção, você vai fazer o mesmo processo, só que trocando aqui o path for clusters production, né? Que esse é o caminho ali dentro. Então a ideia é que, como eu tenho agora cluster de pré-prod, cluster de dev, cluster de production, e o Flux instalou aqui os objetos, significa que tudo que está nessa pastinha pré-prod é instalado naquele cluster de pré-prod. Tudo que está nessa pastinha developer é instalado naquele cluster developer. Então ele fica separado aqui. Um repositório de infra, mas vários clusters. E aí, o que a pipeline faz aqui depois? Depois que a pipeline builda aquela imagem Docker, ela vem aqui nesse baseado no environment e troca essa tagzinha aqui e comita. Por quê? Porque agora a única coisa que a gente trocou foi a tag que foi buildada. Então a pipeline buildou a imagem, criou uma tag, a pipeline alterou essa tag aqui, comitou, ele aplica a versão no cluster. É basicamente assim que o Flux funciona. Entrar aqui um pouquinho na parte de como funciona o Flux. E aí, os desenvolvedores do Flux criaram objetos CRDs, um deles aqui é o Git Repository. Então o Git Repository, ele é basicamente a conexão entre o repositório lá do seu código e o cluster. E aqui você pode ter vários repositórios, então funciona assim, se eu tiver 2 repositórios no GitHub, eu posso ter 2 objetos do tipo Git Repository e um Flux. Se você olhar um objeto aqui do tipo repositório, é esse cara aqui. Então ele basicamente aqui, ele está dizendo, olha, eu tenho um Git Repository e o nome dele é Flux System, esse Flux System aqui, e ele está referenciado, né, como que ele faz login lá no nosso repositório, através de uma secret, e essa secret chama Flux System. Isso acontece por padrão quando você instala ele a primeira vez, então tem várias formas de autenticação, uma delas é usando a Personal Access Token lá do GitHub, e aí ele vai criar uma secret para fazer o login no repositório. Tem um outro objeto que é tão importante quanto, que chama Customization. Então o que ele basicamente faz é, ele pega manifestos e ele gera um manifesto único. É como se fosse um merge de manifestos. O Customization, ele vai usar os manifests do Kubernetes e vai aplicar um release. Mas antes dele aplicar o release, o Helm chart, para ele ler os values, ele precisa primeiro criar um config map.
E aí o Helm chart lê o config map e aplica os manifestos lá no cluster. E agora olhando aqui o objeto, então como eu falei, o repositório aqui, ele faz um link entre o repositório físico, que nesse caso é esse aqui, né? Esse meu repositório aqui, e ele usa uma secret chamada Flux System para poder fazer esse login, que é onde está a parte lá. E aí o objeto customization, o primeiro customize aqui que ele usa, ele está dizendo, ó, a raiz da onde eu vou ler, path aqui, inicial, é em /clusters/developer. Então tudo que tiver dentro dessa pasta clusters developer, o Flux vai aplicar. Então se você olhar agora em clusters developer, aí o que tem aqui dentro? Tem um objeto chamado customization. E esse objeto customization aqui, ele aponta para outro customization. Então é basicamente assim que o Flux vai trabalhar no processo todo. É um customization que vai apontar para outro customization para você poder automatizar o processo de criação dos apps. Por que a gente usa dessa forma? Porque assim, eu poderia jogar aqui dentro da pasta já customization para os apps aqui. Mas aí por uma questão de organização, a gente separa os clusters. Então eu posso ter aqui nesse mesmo repositório todos os clusters de produção, de dev, de pré-prod. Eu não preciso ter vários repositórios, um repositório para dev, um para prod, um para pré-prod. Eu posso ter um repositório central onde temos todos os clusters Kubernetes vão ser controlados por esse repositório único de infra. E aí ele lê em pastas diferentes. Então aqui quando a gente aplica o objeto do customizer, a gente aponta uma pasta, ele vai ler esse customization aqui e esse customization vai apontar para a pasta dos apps, certo? Então apps developer, e dentro dessa pasta apps developer tem um outro customization apontando para os apps em si. E aí dentro da pasta do app a gente tem um outro customization, esse gera o config map do values, ou seja, ele pega esse values aqui que está aqui, values de um Helm chart, ele cria um config map disso, depois ele aplica esse outro resource chamado Helm release, aí ele aplica esse cara aqui. Esse Helm release ele vai ler um chart em app base, então é por isso que tem uma pasta chamada charts app base, então ele vai ler daqui de dentro, e aqui dentro não tem nada demais, só tem um deploy, um ingress e um service, para vocês entenderem. Então, por exemplo, aqui eu tenho um config map, ele criou e eu posso lê-lo, e aí vocês vão ver que o conteúdo do config map é o mesmo do values aqui. Então bora lá, vamos ver agora como a gente faz para instalar o Flux. E aí para instalar o Flux eu vou instalar um cluster kind. Nós temos aqui para dev, eu vou fazer a mesma instalação agora para pré-prod. Eu vou fazer aqui kind create cluster, name. Beleza, agora o kind está instalando aqui um novo cluster de pré-prod. Beleza, e agora que o kind já instalou, a gente vai instalar o Flux nesse novo cluster. Então para fazer isso a gente vai gerar uma patch, aí você vai dar este comando aqui, flux bootstrap github token auth para ele usar a patch, o nome lá do seu owner do GitHub, seu usuário, o nome do repositório lá que você quer, e aqui é que você vai trocar, aqui vai ficar mágica, eu quero que ele comece a ler a partir da pasta pré-prod, ok? Todos os componentes estão prontos no novo cluster, então se a gente olhar agora no nosso cluster pré-prod, a gente pode ver que ele já tem aqui, já subiu o Flux. O Flux já está funcionando ali no novo cluster. E aí, se a gente fizer um sync agora, você vai ver que ele já criou, então ele mesmo já comita os arquivos que ele usa aqui. E aí ele já está apontando para o mesmo repositório, só que aqui ele está vindo para essa pasta clusters pré-prod. Com isso, a gente tem agora uma pasta pré-prod e a gente tem um repositório e a gente está gerenciando toda a nossa infraestrutura a partir de um repositório só. Esse mesmo repositório de infra, e a gente faria a mesma coisa com produção. E agora a gente pode pegar aquele arquivo do customization igualzinho a esse de dev aqui, e a gente pode colar aqui dentro da pasta de pré-prod, ela vai ler os apps de pré-prod, ou seja, a partir de agora ela vai ler dentro dessa pasta apps, uma pasta chamada pré-prod, e aí você vai ter toda a mesma infraestrutura que você tem aqui, um customization, para aplicar todos os apps em pré-prod e assim sucessivamente também em produção.
Beleza, agora falta a gente ver a aplicação funcionando, correto? E para a gente poder usar, para a gente poder ver essa aplicação, a gente precisa consultar o serviço. Esse IP é um IP interno, então eu não consigo acessar ele direto. Então, para acessar, eu vou usar o port forward. Dá para você até configurar aqui no Kind o ingress usando o Nginx e aí apontando o seu DNS para esse cara. Mas dá um pouquinho de trabalho, eu não vou fazer isso agora. Eu vou apenas direcionar a minha porta 8080 para a porta 80 do serviço aqui. Então agora eu vou vir aqui e vou dar um localhost 8080. Essa é a aplicação funcionando. Uma aplicação simples aqui onde tem o salário dos DevOps Engineers, comparação aqui com os países, né? Brasil, Alemanha, Canadá, Índia, bem simples mesmo, só uma conversão aqui entre salários de desenvolvedores aqui, uma planilhazinha que qual você pode selecionar o país aqui, e ele faz esse plot aqui. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui de criar pipelines aqui comigo. Quem gostou, curte, comente e compartilhe com seus amigos. Espero vocês no próximo vídeo, e é isso aí, valeu!